os Salmos, e nós vamos ler um salmo, o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Esse salmo certamente é muito conhecido por você, você deve conhecê-lo de cor. E eu já certamente falei sobre esse salmo aqui, já preguei sobre esse salmo aqui. Mas enquanto eu pensava em uma reflexão para a nossa manhã, hoje eu não conseguia pensar em outro texto. Assim como o texto que falaremos à noite, embora já um texto bastante conhecido, mas eu não conseguia pensar em outros textos. Então, esse flerte espiritual, esse flerte santo, essa piscadela santa desse texto do Salmo 126, me convenceu de que nós deveríamos olhar para ele com atenção nesta manhã. Salmo 126 é um daqueles salmos que nos compele à alegria, que nos compele a olhar para a vida com um olhar de alegria, de intensidade, um olhar de totalmente dependência ao Senhor. É um daqueles salmos que não permite a fixidez na nostalgia negativa, ou a fixidez naquilo que a minha alma coloca como mal, como negativo. Não, ele começa dizendo que quando o Senhor, primeiro versículo eu acho lindo, quando o Senhor trouxe-nos de volta a Sião, éramos como os que sonham. Imagine aqui a expressão desse salmista enquanto está falando. Nós éramos como os que sonham. Então a nossa boca, a sua boca que está com a máscara aí que não dá para ver, mas a boca do salmista, então a nossa boca se encheu de alegria. Houve agora um riso de fora a fora. Eles não poderiam ficar mais taciturnos. Eles não eram agora mais pessoas carrancudas, com a boca fechada, como o que estava acontecendo no Salmo 137, que vamos ler daqui a pouco. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo de alegria. E eu gosto muito de uma expressão, ainda antes de ir para o versículo 2, eu gosto muito de uma expressão do Eugene Peterson, aquele que é o escritor da Bíblia, A Mensagem, que sempre usamos aqui, mas escreveu tantos outros livros, e ele tem uma frase, que julgo eu, não era para ser uma frase de efeito, mas acaba sendo uma frase de efeito. Mas a frase dele é a seguinte: o cristão tem um dever moral de se alegrar, ou de ser alegre. E por que ele está dizendo que nós temos um dever moral? E aqui ele faz uma diferenciação bastante objetiva da moral e a ética, porque a moral é uma palavra que deve ser aplicada especificamente às questões do nosso viver diário, e no nosso caso cristão, a moral cristã. Por que nós temos um dever moral de nos alegrar? Porque nós temos tantas bênçãos, nós temos tantos livramentos, nós temos tanto o cuidado de Deus em relação às nossas vidas, que não faz sentido, alguém diria que não orna um cristão verdadeiramente autêntico ser um cristão carrancudo. Então por isso que o versículo está dizendo aqui que a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo, de cânticos de alegria. E aí a galera do redor, que nós vamos ver quem é daqui a pouco, no ano passando da nossa reflexão, a galera do redor dizia assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aliás, ele já reconhece que existe um Senhor na vida daquele povo. Olha o testemunho: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí o salmista retoma e faz uma fala coletiva, é uma fala do salmista, mas representando a sua coletividade, e ele diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E aí ele entra no versículo 4, que é uma parte interessante do texto. O versículo 4, ele vai dizer: Senhor, restaura os nossos cativos, assim como tu renovas as torrentes ou as correntes do Negueb. Olha que interessante. E o versículo 5 ele diz: os que saem chorando, semeando, chorando, voltarão com júbilo de alegria. E o verso 6 ele diz: os que semeiam com lágrimas a preciosa semente, retornarão também com júbilos de alegria, com os seus feixes nas mãos. O que esses 6 versículos têm a ver conosco? O que esses 6 versículos representavam para a comunidade de Israel? É importante entendermos que o texto ele não está aqui no vácuo, ele não caiu aqui à toa, ele não existiu lá em Israel à toa, existia um contexto.
E os salmos, em especial, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, esses 15 salmos, eles eram salmos, os outros também, mas em especial esses aqui, eram salmos ditos salmos de romagem, ou salmos de degraus, ou salmos de peregrinação. Então todo judeu ia para Jerusalém, Sião aqui é Jerusalém, que ficava mais ou menos, Jerusalém estava num monte, o Monte Sião, que tinha 700 metros de altura até chegar ao templo. Então os peregrinos vinham de todas as partes ali da região de Israel para adorar ao Senhor no templo, pelo menos 3 vezes no ano, na festa da Páscoa e outras 2 festas bastante importantes. E esse povo iam cantando esses 15 salmos. E à medida que eles iam passando, eles iam cantando. E faziam, em alguns cânticos eram cânticos de adoração, outros cânticos eram cânticos de reminiscências, outros cânticos eram cânticos de gratidão. Esse cântico aqui é uma mistura de uma reminiscência, isto é, uma lembrança, uma memória, que é o que Jeremias vai dizer em Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então esse cântico aqui, ele tem tudo a ver com uma memória, mas ao mesmo tempo com a gratidão e uma petição. E qual é o contexto desse texto aqui? Vejam só, lá em Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17, aliás, versículo 34, o que vai estar constando ali é que o povo de Israel, logo após a morte de Josué, passou a ser um povo rebelde e um povo idólatra, adorando os Balaíns, Astarote e outros deuses. Deus então corrige esse povo, naquele momento, ele corrige com a mão poderosa, mas o povo não aprende. E no ampassando da história do povo de Israel, o povo de Israel começa a pensar que pelo fato de eles terem um templo, guarde isso aí porque isso aqui é importantíssimo para nós, pelo fato deles terem um templo que tinha sido consagrado a Deus, segunda Crônica 7, 14 em diante, aquele templo faria com que Deus jamais deixasse eles nas mãos do inimigo. Deus jamais permitiria que eles tivessem qualquer outra situação, senão os benfazejos desse Deus em sua terra. O problema é que esse povo começou a ser um povo idólatra, esse povo começou a ser um povo que adorava outros deuses e que desprezou ao Senhor. Bom, depois dos reis, em especial Saul, Davi e Salomão, esse povo ele é dividido em duas tribos, ou 2 regiões de tribos. Fato é que lá pelo ano 730, eu não vou contar toda a história de Israel aqui, porque nós não temos tempo, temos um tempo para terminar o nosso culto, mas fato é que lá pelo ano 730 a.C., a Síria toma parte do reino norte e subjuga esse povo com mão de ferro. No ano 607, 605 a.C., o que acontece é que Judá, o povo escolhido de Deus, agora é tomado por Babilônia, por Nabucodonosor. Irmãos, foi algo terrível. Lembra aqui do versículo 2, versículo 1, que ele diz, estávamos como quem sonha. Na época que foram tomados por Nabucodonosor, eles não estavam como quem sonham. Eles estavam como quem tinha um pesadelo. Lá no capítulo 137, depois você lê em casa, do livro de Salmos, você vai perceber a angústia do coração desses homens e dessas mulheres. O que estava acontecendo e pulsando? Eles estão lá nas margens dos rios da Babilônia, e ali eles penduraram os seus instrumentos, quem sabe a sua harpa, os instrumentos que eles tinham ali nos salgueiros, e eles não conseguiam se alegrar. Estavam taciturnos, com os lábios fechados, eles não tinham alegria para adorar ao Senhor. E as nações ao redor, num afã de zombar deles, diziam, cante aí uma música para nos alegrar, cante aí um louvorzinho para alegrar a nós, faça um stand-up a partir de uma música que vocês têm, qualquer uma, só canta para a gente. E eles diziam, jamais podemos fazer isso, longe do templo do Senhor, nós não podemos cantar a nossa canção, o nosso júbilo, a nossa adoração tem um endereço, e o nosso endereço é o Senhor. Mas vejam, capítulo 137 é o pano de fundo do texto, mas ainda, um outro item que precisamos colocar aqui para que tenhamos a aplicação adequada para o nosso coração do Salmo 126, é olhar o que Ezequiel disse lá no capítulo 37 do livro dele. Depois lê em casa também, tarefa para casa. Ezequiel capítulo 37,
O profeta é levantado pelo Senhor e através do Espírito Santo ele começa a profetizar num vale de ossos secos, para que aquele vale de ossos secos pudesse ressurgir, retomar a vida. E aquilo, irmãos, tem tudo a ver aqui com esse contexto, porque foi exatamente o que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. O sitiamento que era feito para invadir ou tomar um povo era coisa horrível. Eles fechavam as pessoas da cidade porta dentro, não deixava a água entrar, não deixava a comida entrar, então aquelas pessoas morriam de inanição por falta de água e outras coisas. Doenças das piores tinham lá dentro, e é mais ou menos o que aconteceu em Israel. Tem registro que inclusive mães comiam os seus próprios bebês lá dentro. Olha a situação deplorável, situação horrível que o povo da Babilônia estava fazendo com que o povo de Israel, nesse contexto aqui, passasse. Olha que tristeza. E aí, depois que eles sitiaram Jerusalém, tomaram Jerusalém, eles amarravam homens, especialmente os homens, algumas mulheres, porque as mulheres tinham alguma utilidade, porém a maioria delas morriam quando os homens entravam na cidade do império oposto, porque elas eram estupradas, tinham tudo que era tipo de doença. Era uma coisa horrenda. Mas esses homens que eram levados para a Babilônia, eles iam amarrados nos braços um no outro. E à medida que eles iam caminhando de uma região para outra, alguns não suportavam. Alguns morriam, quebravam as pernas, e aquela coisa toda, e eles iam arrastando um ao outro. Aquele que morria ia sendo arrastado. Aqueles bichos, aquela fedentina, aquela coisa toda, ia sendo levado. Falta de experiência. O fato é... O fato é que, depois de um tempo, essa jornada, me aguentem aí, vai chegar. Depois de um tempo, essa jornada, se alguém puder desligar esse ar-condicionado, vai me ajudar bastante, tá? Depois de um tempo, essa jornada, chegando até Jerusalém, aliás, até Babilônia, nós tínhamos ali praticamente um exército de pessoas mortas. Nós tínhamos ali um vale de ossos secos, que foi pavimentado nessa travessia de Jerusalém até a terra da Babilônia. É esse o contexto, é essa história que nós temos como background, é essa história que nós temos desse povo. Então esse povo fica subjugado durante 70 anos na Babilônia. Guardem aí, 70 anos. Mas agora, por profecia do Senhor, lá em Isaías capítulo 44, ele vai dizer que ele vai levantar um homem ímpio, chamado Ciro, e esse homem, um rei ímpio, vai ser o pastor de Deus naquele contexto. Isaías vai dizer que Deus chamou Ciro de seu pastor, aquele que iria libertar Israel. Irmãos, é nesse contexto que o Salmo está sendo desenhado. E agora esse povo aqui, ele olha para a situação, ele olha para o edito de Ciro, dizendo que eles podem voltar para casa, dizendo que agora eles podem voltar para Israel, dizendo que agora eles podem voltar a adorar a Deus no templo. E aí, eles olham para o contexto e dizem: nós não podemos acreditar. Eles ficam embevecidos, eles ficam embasbacados. Mas irmãos, Deus está dizendo: sim, eu estou com vocês. Sim, não é mais sonho. Sim, vocês não viverão mais um pesadelo. Agora vocês podem, de fato, usufruir a bênção de Deus para a vida de vocês.
Agora vocês podem de fato usufruir o benfazejo de Deus para a existência de vocês. Agora vocês podem de fato ser o povo que eu planejei para que vocês fossem. E aí o versículo 2 é tão interessante que ele diz que a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de cânticos de alegria. Aqui é essa ideia de um povo adorativo, de um povo que não se contém diante dos benefícios de Deus. E a pergunta para você, que é uma pergunta do meu coração, para mim, é: diante do meu Deus, do Deus a quem eu sirvo, do Deus a quem eu digo que amo, eu sou de fato grato e transpareço essa gratidão em adoração, em louvor, entregando volitivamente o meu ser na presença dele com totalidade? Eu sou esse indivíduo que rasga o coração, que o sorriso está de fora a fora nos meus lábios, ou eu vivo como alguém carrancudo, amargo, que só consigo ver os malefícios, ou aquilo que não me agradou, que só consigo ver o que Deus ainda não me deu? Tem gente que, infelizmente, não consegue olhar para as bênçãos de Deus. Tem gente que fica fixado naquilo que pediu para Deus, mas ainda não recebeu pelo motivo que o Senhor sabe. E aí fica amargo. Não, o salmista está alegre, porque algo gigantesco aconteceu na vida deles. Olha aí, a minha língua enche de alegria. E a continuidade do verso, a parte B, diz: e se diziam entre as nações, olha o testemunho desse povo. Porque vejam só, Israel recebeu um édito para voltar para casa. Mas a Babilônia, agora no Império Persa, porque a Pérsia tinha dominado a Babilônia, ela tinha levado cativa muitas outras nações. E essas nações continuaram cativas. Essas nações continuaram vassalas, escravas. Então essas nações diziam entre elas: olha, Israel tem um Deus diferente. O Deus que está sob aquele povo é diferente do nosso. É um Deus que cuida. É um Deus que ampara. É um Deus que enche eles de alegria. Irmãos, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus diferente. Aliás, é o único Deus. As pessoas devem olhar para você e ver em você a serenidade de um servo ou de uma serva de Deus. As pessoas devem olhar para você e dizer: olha, grandes coisas Deus tem feito por esse povo, por essa pessoa. A alegria deve estar no seu coração, porque Deus faz grandes coisas na sua vida, a despeito das dificuldades, a despeito do coronavírus, do Covid-19, Deus continua fazendo grandes coisas na sua vida e na sua família, por isso você deve estar alegre. Eu fico pensando em Paulo e Silas, capítulo 16 do livro de Atos, do versículo 16 ao 34, levando pancada, apanhando, sofrendo e fazendo o que o salmista está fazendo aqui. Cantando, louvando. Capítulo 5, versículo 41 do mesmo livro de Atos, os discípulos, depois de apanharem, Pedro e João, depois de apanharem, sofreram um montão, sabe o que eles saíram de lá dizendo? Dos seus algozes? Nós ficamos felizes, porque fomos dignos de sermos humilhados, açoitados, vilipendiados pelo nome do Senhor. Felizes. Irmãos, a nossa boca deve se encher de alegria, e a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Essa alegria e essa paz, que é uma paz conectada com essa alegria, ela transcende qualquer tipo de pensamento humano. Ela transcende. Neemias capítulo 8, versículo 10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria efêmera. Não é uma alegria porque eu adquiri algo. Não é uma alegria porque algo positivo aconteceu. Não, é uma alegria que transcende. É essa alegria que o salmista está dizendo que nós precisamos ter. Alegria. Alegria. Essa felicidade. E o versículo 4, o texto vai dizer: o Senhor, Senhor, restaura os nossos cativos. Por quê? Lembram, nós estudamos o livro de Daniel bastante detalhadamente. Nós tivemos 3 levas de liberação. A primeira leva foi por Ciro,
nesse ano 537 a.C. A segunda leva foi por outro rei chamado Dario, e a terceira leva foi pelo rei Xerxes. Essas levas de pessoas foram libertas do cativeiro e foram até Jerusalém. O problema, e guarda isso aqui, o problema é que houveram irmãos do povo de Israel que gostaram da Babilônia, que foram capturados, que foram levados para a Babilônia, que viveram na Babilônia, que estabeleceram família na Babilônia, que a Babilônia entrou dentro deles, e eles não queriam que a Babilônia saísse. Foram para o mundo, foram para o pecado, e agora Deus está libertando, e uma libertação muito maior, no nosso caso, do que a libertação física, política, econômica. Cristo nos libertou do poder maioral do universo, que é o poder do pecado e de Satanás sobre as nossas vidas. Mas existem pessoas que estão, como esses irmãos, foram para a Babilônia, beberam dos elixires da Babilônia, comeram das comidas da Babilônia. O imperativo categórico da Babilônia, ou seja, a moral da Babilônia, entrou na vida desse povo, e esse povo não queria voltar. E aí o salmista está dizendo: Deus, restaura inclusive esses irmãos. Deus, não deixa com que esses irmãos vivam as sequelas, ou que essas sequelas da Babilônia estejam frequentes na vida daqueles que ainda não vieram, mas daqueles que vieram, aqui dentro estão, mas ainda são alvos e são afetados pela Babilônia. Essa alegria deve ser uma alegria que perpassa o nosso coração, e pedindo para que Deus, o salmista está dizendo, Deus, defenestra, joga fora, acaba com essa Babilônia no meio do seu povo, para que o seu povo possa adorar ao Senhor com integridade. Então, Senhor, restaura os nossos cativos, assim como o Senhor faz com as torrentes do Neguev. O Neguev era um deserto, tipo o nosso Nordeste brasileiro, onde a terra fica seca e os veios dá para ver os buracos, aquelas fissuras. E de tempos em tempos, pelo menos 1 a 2 meses por ano, tem chuvas torrenciais e também as geleiras derretem. E aquele lugar seco, aquele lugar sem vida, quando as torrentes do Neguev vêm, a água vem e forma rios de água viva. E esses rios faz com que a verduragem, o florescer, o verde, volte a graçar naquela ambiência. É o que o salmista está dizendo. Senhor, esses corações secos, esses corações que estão empedernidos, esses corações que não têm mais ânimo, Senhor, restaura, para que eles tenham a mesma alegria que nós temos. Esses corações que foram afetados pela Babilônia e não conseguem ver o bom de Deus. Esses corações que foram afetados pela Babilônia e não conseguem ver a mão de Deus. Só conseguem ver o negativo. Você conhece gente assim? Que só conhece o negativo. Que diz: olha, quando eu estava na Babilônia, ou quando eu estava no mundo, dava tudo certo. Agora que eu estou com Jesus, parece que está tudo errado. Nada mais dá certo. É uma dor, é uma dificuldade. Como pode? E o salmista está dizendo: não, restaura, Senhor, restaura esse povo. Faz com que esse povo tenha a integridade diante do Senhor. E aí, o texto diz no versículo 5 e 6, a gente termina a nossa reflexão: os que semeiam com lágrimas, colherão com júbilo. Semeadura pressupõe lágrimas. Semeadura pressupõe esforço. Semeadura pressupõe paciência. Aliás, a paciência é um dos frutos do Espírito. Aliás, um dos itens do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Essa semeadura pressupõe paciência. Porque quem semeia não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Ele semeia, ele joga a semente, ele cava. O Jean está aí, o Jean sabe muito bem o que é semeadura. O agricultor, hoje, se bem que o Jean, hoje em dia, anda com o trator com ar-condicionado, com GPS, é diferente, mas é mesmo assim, depois que semeou a semente, o agricultor tem que esperar.
Esperar com paciência. Nesse caso aqui, eles não sabiam se viria uma praga, se viria um gafanhoto. O que viria? Mas ele semeia e semeia com paciência, ele vai chorando, ele vai depositando, mas esse choro tem uma expectativa, porque ele semeia e ele vai colher da parte do Senhor. Irmãos, quando nós semeamos para o Senhor e no Senhor, nós colhemos. E é interessante, aqui eu finalizo com algumas aplicações para as nossas vidas, é interessante o que o salmista está colocando aqui da parte de Deus. O salmista coloca o pretérito, o que Deus fez no passado, que foi libertar o povo de Israel do cativeiro, e esse pretérito na sua vida, sublinho novamente, é muito maior, ou a ação de Deus no pretérito na sua vida, foi muito maior do que no povo de Israel. Porque a ação de Deus no pretérito na minha vida pressupõe o Cristo crucificado em meu lugar. Pressupõe a salvação. A salvação desse povo aqui era momentosa, era terrena, era para aquele momento, mas a salvação que Cristo nos ofereceu é para a eternidade. É uma salvação para todo sempre, ad eternum. A salvação proposta aqui. Então vejam só, Deus faz uma ação pretérita na minha vida e na sua vida. Mas Deus também continua fazendo a obra dele aqui e agora, hoje. Hoje. Eu me lembro da história de Marta e Maria, quando o seu irmão Lázaro morreu, capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 21 e 22. É interessante que Jesus demora para chegar. Ele recebe a mensagem que Lázaro, que era amigo dele, estava prestes à morte. E ele demora para chegar. Quando ele chega, Lázaro já morreu há 4 dias. E aí a irmã dele diz, quando Jesus interpela, a irmã dele diz, ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado, teria resolvido o problema. Aí Jesus diz, olha, fique tranquila, porque ele não morreu, ele vai ressuscitar. E ela diz, ah, mas eu sei, lá no futuro ele vai ressuscitar. Então veja, tem gente que está no passado e está no futuro, mas não consegue viver o presente de Deus para a sua vida, a dádiva de Deus para a sua vida. E meu irmão, Deus tem um presente para você agora. Defenece da sua vida toda ingratidão, tire do seu coração toda amargura. Tem gente que trata de coisas de 100 anos atrás como se fosse hoje. Às vezes eu converso com pessoas que falam de histórias de 40 anos, de 20 anos, como se fosse hoje. E ela começa a contar, dá aquela vermelhidão. Você já viu pessoas que vivem quando está contando a história? Vai contar a história para você, parece que é você o alvo, né? Aí ela começa a falar daquela vermelhidão e gagueja, faz igual eu aqui tomando a água, e fica com aquela ira, porque não consegue se desvencilhar, se descolar, para viver o presente. Descole-se do passado, olhe para o passado com gratidão, naquilo que Deus já fez por você lá, mas as bênçãos do passado não pode garantir para você bênçãos do presente. Guarde isso. O que o salmista está nos apresentando aqui é isso. Deus fez muito lá atrás, mas Deus continua fazendo agora, porque o que foi no passado, passado ficou, e agora fica como gratidão. Mas agora Deus está fazendo, e tem mais, Deus ainda continuará fazendo. É o já e ainda não. Ele já fez, nos salvou, mas ainda não completou toda a sua obra, porque a salvação é uma vez por todas, mas nós continuamos no processo de santificação dessa salvação enquanto estamos aqui, e vamos continuar na glorificação quando tivermos o corpo glorificado lá no céu. Então já, mas ainda não. Deus ainda continuará fazendo na sua vida. Continue plantando. E aí a pergunta para você: o que você tem plantado? Qual tem sido a sua semeadura? Qual é a semeadura da sua vida? O profeta Oséias, capítulo 8, ele vai dizer que quem planta vento, colhe tempestade. Tem crente plantando vento e quer colher tempestade. Tem crente, e é crente, tá? Não estou falando do mundo. Tem crente plantando rancor e quer colher bênção. Não vai. Não vai. O apóstolo Paulo diz, não se enganem.
capítulo 6, versículo 7 do livro de Gálatas. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E guarde isso, você sempre colhe mais do que o que você plantou. Aquele que semeia para a carne, colherá para a corrupção. E aquele que semeia para o Espírito, colherá para a eternidade. Para a eternidade. Pergunta para você, o que você tem semeado? A sua semeadura vai redundar em alegria? Porque aquele que vai plantando, chorando, nós podemos usar aqui para esse texto para uma aplicação missionária, mas aqui eu quero usar ele para a sua vida. Aquele que vai plantando e chorando, ele vai colher lá no futuro, ele vai voltar com seus feixes, com seus molhos, colhido. O que você está plantando? No futuro, quando você voltar da sua semeadura, o que você pode colher? Mateus capítulo 12 vai dizer que a nossa boca fala o que o nosso coração está borbulhando, o que o nosso coração está cheio. O que você tem colhido a partir da sua fala? Da sua vida, do seu coração, da sua dinâmica? Guarda isso. Isso vai fazer toda a diferença, porque o salmista, ele está com a boca cheia de alegria por um motivo. Porque ele confia em Deus. Você confia no Senhor? Recobro os 6 versículos para que fique no seu coração. Quando o Senhor nos trouxe de volta para casa, quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, nós éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. E diziam-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Sim, grandes coisas fez o Senhor pela primeira igreja batista em Foz do Iguaçu. Irmãos, nesse tempo de isolamento, de pandemia, quantas coisas Deus nos fez. Nós oramos, eu digo nós oramos pela coletividade, mas certamente durante pelo menos 40 anos, pela propriedade aqui do lado do nosso templo, a fim de expandir o nosso espaço. E sabe quando Deus nos deu essa propriedade? Exatamente nesse momento de pandemia. Olha só, a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, e grandes coisas diziam entre as nações que o Senhor fez por eles. Sim, Deus tem feito grandes coisas por nós. Restaura, essa tem sido a minha oração, e eu gostaria que essa fosse a sua oração. Restaura, Senhor, os nossos cativos, assim como Tu renovas as correntes do Negev. Nós precisamos de restauração no nosso meio, irmãos. Na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, precisamos de restauração. Ore por isso. Aqueles que saem chorando e plantando a preciosa semente. Nós teremos que plantar muito daqui para frente. Nós estamos voltando. Mas temos muita coisa que Deus quer nos dar. E você vai fazer parte dessa história. Você que está em casa, nos assistindo aí em casa, pela internet, porque muitos estão em casa. Nós vamos voltar, nós vamos retornar. E muito do que Deus tem para fazer é através da sua vida, da sua semeadura. Nós temos inúmeros desafios, desafios gigantescos. E nós precisamos contar com você. Mas para isso, precisamos da restauração do Senhor. Se alegre porque Deus tem muito a fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Amém?